Está escrito assim, Mateus capítulo 7, versículo do 1 ao 5. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, com alegria, satisfação e prazer, estamos unidos e reunidos na tua casa e na tua presença especial, presença doce, marcante, radiante e gloriosa. E estamos na expectativa de que o Senhor alimente a nossa alma com a tua palavra, o pão vivo que vem do céu. Por isso a ti oramos e por tudo já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Às vezes nós temos algumas impressões, às vezes nós deduzimos, pensamos, avaliamos e achamos que algo é o que não é. Por exemplo, nós podemos observar a vida de outrem ou das pessoas e fazermos um pré-julgamento, acharmos que por isso ou por aquilo aquela pessoa deve ter esse ou aquele comportamento, ou simplesmente nós achamos que a pessoa tem esse comportamento. Simplesmente por uma observação pessoal e particular, emitimos a nossa opinião e chegamos às nossas conclusões, que podem ser certas ou erradas, com convicção ou equivocadas. E assim nós analisamos. Você pode, por exemplo, olhar para mim e fazer um pré-julgamento e achar que por esse ou por aquele comportamento eu queira chegar neste ou naquele objetivo. Claro que como pastor de igreja, eu estou totalmente sujeito à sua observação e até mesmo ao seu julgamento. Isso faz parte de quem exerce uma vida pública, de quem trabalha com gente, com povo. Estamos sujeitos, isso é absolutamente normal. Obviamente que nós precisamos ter o cuidado para chegarmos a uma conclusão que não seja precipitada ou equivocada. Por exemplo, vamos falar de igrejas que desenvolvem e crescem. Talvez você confunda a minha educação com relaxamento. É totalmente contrário. Talvez você ache que a minha forma de agir, conduzir, tratar e apacentar tenha o simples objetivo de encher a igreja. Porque na sua mente, no seu julgamento, no seu entendimento, aonde existe facilidades
Aonde existe liberalidade, existe crescimento. Onde tudo se pode fazer, onde tudo é liberado, isso significa dizer que a igreja vai crescer, e não é verdade. Isso não é verdade. Me desculpem, me perdoe, eu estou num culto de doutrina, falando para a família, eu posso falar. Uma das igrejas mais antigas que tem em Messias, a igreja que a gente considera, é a igreja do Evangelho Quadrangular. Cheguei aqui em 99, já existia a igreja do Evangelho Quadrangular. E é uma das igrejas mais liberais. Lá você pode se batizar sem ser casado civilmente. Você pode tomar a ceia sem ser casado civilmente. Não tem regra para usos e costumes. Você pode até ser obreiro sem ser casado civilmente, vivendo amasiado. Mas se você for observar, é uma igreja pequena, com mais de 30 anos que tem aqui. Então isso não resulta em crescimento de obra. Igreja que realmente tem compromisso com a palavra, anda dentro do anelo, do desejo de ver a obra crescer, embasado na palavra do Senhor. O que faz a obra de Deus crescer é compromisso com os céus. Você pode fazer um pré-julgamento, está dentro da normalidade, mas você não sabe do meu coração diante do Senhor, assim também como eu não sei do seu coração. Eu vou lhe ver por fora. Já dizia Deus, o próprio Deus, a Samuel, quando foi ungir um dos filhos de Jessé para ser rei em Israel. Chegou Eliabe, o Aminadab, o Samar, o Natã, o Radai e o Ozem. Depois que passaram esses 6, e todos, se você analisar o texto, todos eles foram aprovados por Samuel, porém reprovados por Deus. Porque Samuel dizia: está diante de mim o próximo rei de Israel. Aí Deus olhava para Samuel e dizia: não, Samuel, você está equivocado, você está enganado, você está julgando errado, Samuel. Quem sabe nesse diálogo Samuel vai perguntar para Deus: mas por que eu estou julgando errado? Aí Deus responde: porque você está vendo por fora, Samuel. O homem vê por fora, mas eu, Samuel, vejo por dentro. Vejo o que está no coração, vejo o que está no íntimo, vejo o que está lá no centro da alma. Então eu posso olhar para você e lhe julgar, lhe prejulgar, supor e pressupor sobre a sua vida, mas quem de fato sabe se você tem realmente compromisso com Deus, temor para com Deus e ama de fato o reino de Deus e a obra do Senhor, é o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós fazemos esse julgamento e esse pré-julgamento, e temos essa imaginação de que atitudes de A ou de B, ou assim ou assada, tem tais finalidades dentro do reino. Mas aí, o próprio Senhor Jesus vai falar no Sermão do Monte e vai dizer assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Aqui está a primeira razão pela qual eu não devo julgar o meu irmão ou julgar a minha irmã. Porque se eu julgar,
eu também serei julgado. Não tem para onde você correr, fugir ou se esconder. Se você julgar alguém, certo ou errado, você também será julgado. Se você apontar alguém, certo ou errado, querendo ou não, você também será apontado. Isso é Bíblia, é Jesus falando, não é porque eu queira, não é porque eu quero, é palavra de Deus, irmãos. Se você julgar alguém, você pode ser o mais santo, você pode ser o mais certo, o mais correto, o que mais ora, mais consagra, mais jejua, mais ler a Bíblia, não perde um culto, é sempre pontual, não falha um ponto, nem um tio, nem um jota da lei. Em algum momento virá uma situação que você também será julgado. E aqui não tem grande e pequeno, nem bom nem ruim. Pode ser que demore mais ou seja mais cedo, mas se nós julgarmos alguém, vai chegar o momento de nós também sermos julgados. Porque é uma lei determinada pelos céus, está escrito em Gálatas 6:7. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Tudo que o homem plantar, disso mesmo ele vai colher. Então a primeira razão pela qual eu não devo julgar, é porque eu também serei julgado. E o versículo 2 diz: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Deixa eu contar aqui uma experiência muito simples. Existia no ministério de Madureira, quando eu lá pastoreava e congregava naquele ministério, entre os pastores, um pastor muito rígido, era até meu xará. Toda vez que alguém cometia uma falha, ele dizia: tem que disciplinar, tem que excluir, isso é uma vergonha, isso é muito feio. E ele sempre era pesado, irmãos, pesado. Quando o ministério se reunia para tentar resolver a situação daquele irmão ou daquele obreiro que falhou, pecou, desobedeceu, caiu, alguém tentava ser flexível, mas com ele não tinha flexibilidade, com ele não tinha acordo, até que um dia chegou a vez dele também ser disciplinado por adultério. Conforme a palavra do pastor presidente à época, pastor Beni, ele ficou tão frustrado, o pastor que tombou, que caiu, que ele foi-se embora, irmão, saiu do estado, foi para outro lugar, de tão envergonhado que ficou, porque como ele era o primeiro a apontar e querer a punição, o castigo dos outros, quando veio sobre ele, a ficha caiu, ele foi-se embora, fez as malas e nem no estado mais ficou. Por quê? Porque quando a gente julga, nós um dia seremos julgados. Quando a gente planta, um dia a gente colhe, irmãos. Então esta palavra é singela, mas é de grande importância para a vida do cristão. É por isso que Jesus a ensinou. Se Jesus ensinou, é porque ela tem finalidade, tem importância e valor. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então eu não vou julgar, porque com certeza amanhã serei julgado. E serei julgado, é por isso que você não vai julgar, porque você vai ser julgado com a mesma medida. Tanto para o bem como para o mal. Por exemplo, lá em Mateus 6, 14 e 15, vai falar do perdão. Porque se perdoados aos homens,
as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Assim como, se eu julgar, eu vou ser julgado. Assim também, se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Perdoai as ofensas que os homens fazem sobre vós. Porque se você perdoar, você será perdoado. Mas se você não perdoar, você não será perdoado. E nós, na nossa incipiência, na nossa infantilidade espiritual, nós achamos que se nós não perdoarmos aquele que nos ofendeu, ele vai sofrer o dano e o prejuízo. Não, somos nós que seremos prejudicados. Porque eu posso não perdoar aquele que me ofendeu, se ele vier em busca do meu perdão. Mas se eu não perdoar e ele for até o Senhor Jesus e pedir perdão pelo mal que ele fez a mim, o Senhor lhe perdoará. Então, se o Senhor lhe perdoar, ele vai estar dentro dos critérios que lhe dará o direito à salvação, à vida eterna e à vitória. E eu que não perdoei, não serei perdoado. Você entendeu esse raciocínio ou foi muito complicado? É por isso que Jesus Cristo ele fala da história do rei que tinha os devedores. Um devia 600 denários, outro devia 50, e nenhum dos dois podia perdoar ou podia pagar. E o rei perdoou o que devia 600 denários. Saindo fora, encontrou um que lhe devia 50 e o pegou pelo pescoço e o queria matar. Aí o soldado do rei viu a situação, voltou lá dentro e contou para o rei que aquele que ele tinha perdoado estava querendo matar o outro que só devia 50 e ele não perdoou, queria vender a esposa dele, queria vender os filhos dele para que ele pagasse a dívida. Aí o rei mandou trazê-lo novamente à sua presença e fez a seguinte observação, censura e crítica: rapaz, eu não te perdoei aquela conta tão alta que tu me devia, porque tu também não perdoaste o teu irmão que só te devia 50 denários. Pois já que você não perdoou o seu irmão, eu vou cancelar o perdão, está na Bíblia. Aí o rei cancela o perdão, manda pegá-lo e jogar no cárcere, na prisão, e diz assim: só vai sair de lá quando pagar o último centavo. O perdão foi cancelado, porque mesmo depois de perdoado, não teve forças para perdoar o seu irmão. Veja, irmão, ele recebeu o benefício do perdão e agora não queria perdoar o seu irmão. Olha, deixa eu ser mais claro aqui. A gente estava, aleluia, com o nome escrito no livro de Satanás, estavam na lama, na sarjeta, devendo tudo e mais alguma coisa, prestes a ser jogado no lago de fogo, não estava prestando nem valendo para nada. Aí o Espírito Santo veio, nos resgatou, Jesus nos lavou, Deus nos perdoou e nos deu agora a possibilidade de sermos seus filhos, perdoou todas as nossas dívidas e pecados. Aí você que estava lá na sarjeta, no mundo desgraçado, esquecido, abandonado, caminhando para o lago de fogo e enxofre, teve o perdão. Agora qualquer coisa que o seu irmão faz contra você, você não tem coragem de perdoar, você se fecha para não perdoar. Foi perdoado do pior pecado do homem na terra, mas não tem coragem. Recebeu o maior perdão dos céus de Deus, mas não tem coragem de perdoar a pequena ofensa do seu irmão. Louvado seja Deus, pois a palavra é clara: se nós não perdoarmos, também não seremos perdoados. A terceira razão, a primeira razão pela qual não devo julgar é porque senão eu serei julgado. A segunda razão é porque eu vou ser julgado com a mesma medida. E a terceira razão é porque o meu pecado é maior do que o do irmão que eu estou julgando. Eu não devo julgar os outros, porque o meu pecado, irmãos, é maior. Eu acredito que, se não todos, mas a maioria já ouviu aquele ditado que diz assim: o sujo falando do mal lavado. Já ouviu esse ditado? Pois é,
Isso combina aqui com a palavra? Às vezes nós estamos mais sujos do que puleiro de galinha. Mas apontamos o erro do outro, a falha do outro. Então a terceira razão pela qual eu não devo julgar, irmãos, é porque o meu pecado, com certeza, ele é maior. Versículo 3. Porque vês tu, é uma indagação, porque vês, observa, enxergas tu, o argueiro num olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho. Veja a censura, é Jesus que está falando. Eu estou pregando Bíblia para os amados irmãos. São assuntos desconfortáveis, mas eu preciso ensinar. Se Jesus ensinou, eu tenho que ensinar também. Aí ele diz aqui que o abençoado quer tirar o argueiro que está no olho do irmão, mas no dele tem uma trave. Você sabe o que é uma trave? Não é aquela do jogo de futebol, não. A trave é o que nós aqui no Nordeste chamamos de esteio. Quem já morou em casa de taipa, ou já viu fazenda, ou já viu uma casa de taipa, sabe que no meio da casa tem um esteio. Isso no tempo de Jesus era chamado de trave. Argueiro ou cisco é uma coisa bem pequenininha, que o vento leva para lá e para cá. Aí eu quero tirar o argueiro que está no seu olho, mas no meu tem uma trave. Ou seja, o meu erro é maior do que o seu. Mas eu quero lhe consertar e não quero consertar o meu erro. Eu quero consertar a sua falha, mas não quero consertar a minha. E por que eu não quero consertar a minha falha? O meu erro? Porque no meu entendimento, eu não estou errado. No meu entendimento, eu não estou falhando. Você já conversou com alguém? Até passar a mão aqui. Com o canto da boca espumando. Você já conversou com alguém com uma queca pendurada no nariz? E só depois você sente e vai lá no espelho aqui ver? A gente vê a queca no nariz dos outros, mas na nossa a gente não vê não. Aí quando você chega em casa que olha no espelho, você chega muda de cor. Misericórdia, eu estava conversando com ela, com ele, com essa queca pendurada, o vento batia e fazia assim, ó. Mas a gente não vê. Eu já passei por isso, meu irmão. Já conversei com alguém evangelizando e tudo mais, depois senti aquela coceira no nariz, quando eu passava a mão, chega a sair aquele pedação, de misericórdia. Não ria não, meu. Porque a gente só vê nos outros, meu irmão. A gente não nota as nossas falhas, os nossos defeitos. E principalmente quando a gente fica na expectativa de ver a falha, o defeito, o erro dos outros, nós não conseguimos ver o nosso. Acho que a gente estava construindo aqui, reformando alguma coisa. O pastor Celestino sempre dava o almoço ali para a gente, onde eu, aquele caldinho de mocotó, botei a farinhazinha. Aí eu me lembrei que tinha que fazer uma oração ali pela irmã, meu irmão. Ué. Meu Jesus, isso era farinha na boca, mano. E eu andando na rua sorrindo. E aí, meu irmão, Pai do Senhor, tudo bem? E aí, como é que tá? E a boca toda farinhada. Porque quando é em você, você não vê. Você fica seguro, firme, convicto, aponta, reclama, xinga, censura, murmura, julga, prejulga, mas não consegue, irmão. Isso é natural do ser humano. É por isso que Deus disse para Samuel: eu não vejo como o homem vê.
O homem vê o exterior, vê o que está na frente, mas não consegue fazer um autoexame, uma autoanálise, uma autointrospectiva, olhar para dentro de si, para ver onde está falhando e errando. Glória a Deus. Então, o terceiro motivo pelo qual eu não vou julgar é porque o meu pecado, ele sempre será maior do que aquele que está errando. Quarta razão, porque eu não devo. Porque eu não devo pagar pelos erros dos outros. Eu não vou me preocupar em lhe julgar, porque eu não vou pagar pelos seus erros. Não. Eu não posso ser juiz dos seus erros, das suas causas, porque não compete a mim a sua situação. Então, a quarta razão pela qual eu não devo julgar é porque eu não vou pagar pelos seus erros. E não sou eu quem diz, é a Bíblia. Romanos 14 e 12 diz assim. Romanos, carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 14. E o versículo 12 diz assim: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. 14, 12, Romanos 14 e 12, é Bíblia para a minha vida e para a sua vida. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então é por esta razão que eu não vou me estressar, me preocupar ou me desgastar para lhe julgar. Por quê? Porque eu não vou dar conta por você, nem você vai dar conta por mim. Está aqui. Assim, pois, cada um de nós dará conta por si mesmo a Deus. Deus não vai lhe chamar, colocá-lo na sua frente e perguntar: você viu o que a Maria fez? Você viu o que o José fez? Você viu o que o Pedro fez? Você viu o que o João fez? Você viu o que o fulano fez? Não, Deus não vai nos indagar a respeito da vida de ninguém, não. Deus vai perguntar ao respeito da nossa vida, da minha vida. Diante do Senhor, o livro que se abrirá, o slide que se abrirá, vai mostrar a minha vida. O que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado. Vai aparecer, e está escrito lá em Eclesiastes, acho que 12, 14, de tudo que se tem ouvido. O fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, pois Deus há de trazer a juízo todas as coisas, até mesmo as que estão encobertas, que sejam boas ou que sejam más. Então, as coisas boas ou más que eu fizer, isso eu vou ter que prestar conta diante de Deus. Você não vai prestar conta por mim, e nem eu vou prestar conta por você. Então acabe com esse negócio. Eu vou fazer porque o meu marido não está vendo, a minha mulher não está vendo, o meu pai não está vendo, a minha mãe não está vendo, o pastor não está vendo. E se o pastor estiver vendo, pode fazer? Não pode. Até porque eu não vou prestar conta pelo seu ato errado. A minha obrigação é lhe ensinar o caminho. Aleluia. E já dizia Moisés: eis que eu ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Escolha o caminho que você deve seguir. Eu apresento o caminho, e o caminho não é nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos do que Jesus Cristo de Nazaré. Cabe a mim e a você escolher andar por esse caminho ou entrar por essa porta. A minha responsabilidade é lhe mostrar o caminho que se chama Jesus. Veja, o profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo 4, ele diz assim: boca de Deus, minha é a alma do Pai, a alma do Filho também é minha.
A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. E ele completa o assunto no versículo 20, seguindo o mesmo tema, mostrando que no versículo anterior ao 4, ele diz assim: nunca mais direis esse provérbio em Israel: o pai comeu uva verde e os dentes dos filhos se embotaram, ficaram com nodas. Nunca mais vocês vão dizer esse provérbio em Israel. Que o pai comeu a uva verde e os dentes dos filhos. Quem comeu a uva foi o pai, mas os dentes que botaram foram dos filhos. Não, nunca mais vocês vão dizer esse provérbio em Israel. Porque é minha alma do pai, a alma do filho também é. A alma que pecar, essa morrerá. Se o pai comeu a uva verde, os dentes que vão ficar embotados é o dele. Se o filho comer uva verde, não vai ser os dentes do pai que vai ficar embotados, são os dentes deles. É minha alma do pai, a alma do filho também é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Cada um dará conta por si mesmo. Glória a Deus. Então cuidado, vigie, seja atento, cauteloso, para não se descuidar, porque Deus lhe deu uma vida, colocou em suas mãos, e cabe a você cuidar dela. Cada um tem responsabilidade com aquilo que Deus lhe deu, a vida. Então é sua responsabilidade cuidar da sua vida, procurar o melhor para a sua vida, fazer as melhores escolhas para a sua vida. É responsabilidade sua. Você não pode culpar a ninguém pelas suas decepções, frustrações, fracassos. Não, porque é sua responsabilidade cuidar da sua vida. Ah, mas porque fulano não me ajudou, Beltrano não me estendeu a mão, fulano não chegou perto de mim. Meu irmão, minha irmã, ele também tem uma vida para cuidar, ele também tem uma cruz para carregar, ele também tem uma luta para enfrentar, ele também está numa peleja, numa guerra. Cada um está levando uma cruz, e diga-se de passagem, pesada. Mas não cabe a mim, meu irmão, e nem a você, o julgamento. Alguém tem uma mensagem falando dos direitos que Deus não deu para a igreja. E um dos direitos que Deus não deu para a igreja foi o direito de julgar. Esse direito não pertence à igreja. Apesar de que, como estudante da Bíblia, eu posso dizer para você que na eternidade a igreja vai julgar os anjos, está na Bíblia. A igreja vai julgar os anjos na eternidade, mas não é que a gente vai ter lá um tribunal, vamos estar sentado numa cadeira com aquela peruca da Inglaterra, vestindo a toga do STF com o martelo na mão. Não, não é nada disso. É pelas nossas atitudes, os anjos serão julgados. Por quê, pastor? Porque os anjos, sendo feitos de massa angelical, seres que não se cansam, não dormem, não comem, não estão limitados à nossa existência, esses seres, eles desobedeceram a Deus. Aí lá em Apocalipse diz assim a respeito da igreja: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Os anjos fortes, os anjos imortais, os anjos espirituais desobedeceram e se rebelaram contra Deus e foram infiéis. Mas a igreja, feita do pó, do barro, da cinza, mesmo tendo pouca força, não negou a palavra do Senhor. E é por esses atos que seremos usados como modelo para julgar os anjos. Pois bem, e eu vou mais além nessa palavra e lhe digo que nem Jesus, irmãos, ele julga. Não sou eu quem diz. É João quando escreve:
João capítulo 3 e o versículo 17. Diz assim, João 3,17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se nem Jesus, irmãos, veio julgar o mundo, quem sou eu para lhe julgar? O que eu posso é lhe ensinar a andar no caminho da retidão, no caminho do temor e da obediência à palavra, para que você possa desfrutar dos benefícios dos céus. Vou repetir o texto. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse, talvez na sua tradução esteja condenasse, aqui está julgasse. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio julgar, ele veio salvar. O que é que ele está me ensinando? Que eu não devo censurar o meu irmão que está em falha, em pecado ou erro. Eu devo ir lá para tentar convencê-lo a trilhar no caminho agradável ao Senhor. Veja, Jesus não veio julgar, veio salvar, veio ensinar, veio orientar, veio nos instruir para que a gente possa trilhar no caminho favorável aos céus. Glória a Deus. Isso é tão verdadeiro, queridos. Eu poderia citar vários momentos. Por exemplo, quando pegaram a mulher adúltera, apanhada em adultério, flagrante, foi flagrada, adulterando, e na lei, ela tinha que ser apedrejada até morrer. É brincadeira? A mulher que fosse apanhada em adultério, traindo o marido, a condenação para ela era morte por apedrejamento. E essa mulher foi apanhada no próprio ato flagrante. Pegaram-na e levaram até Jesus. Quando chegaram diante dele, jogaram o penso, ela aos pés do Senhor, e disseram assim: Senhor, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E Moisés nos autorizou na lei que as tais têm que ser apedrejadas. O que é que o Senhor diz? Ele baixou a cabeça e começou a escrever no chão. Não falou nada. Mas aí eles insistiram. Ele levantou a cabeça e disse assim: aquele dentre vós que nunca pecou, ou que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. E baixou a cabeça e continuou escrevendo. Aí a Bíblia diz que começou a sair um por um, começando pelos mais velhos. Não escapou ninguém, irmão. Alguém faz uma conjectura de que Jesus começou a escrever no chão o nome das pessoas e o pecado de cada um. Fulano, dia tal, hora tal, local tal, fez isso. Por quê? Porque eles se apresentaram como justos, santos, honestos. Apedreja ela, mata ela, todos com o peito estufado, se mostrando santos e superiores,
porque o pecado deles era escondido, ninguém sabia. Mas aí Jesus disse: aquele dentre vós que tivesse pecado, atire a primeira pedra. Porque você pecou no dia tal, na hora tal, você também pecou. Você mentiu, você adulterou, você se prostituiu, você roubou, você mentiu. Por que você está querendo apedrejar ela, se você é pecador igual a ela? Os camaradas já estavam com paralelepípedo na mão, meu irmão. Soltaram a pedra. E como eles fazem lá no Espírito Santo, vazaram. Foram-se embora. E a Bíblia diz que só ficou Jesus e a mulher. Até o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Tiago. Foi-se embora. Bartolomeu. Tiago maior, Tiago menor. Todo mundo foi-se embora. Só ficou Jesus e a mulher. Ele levantou a cabeça. Mulher, cadê os teus acusadores? Não te condenaram? Ela disse: não, Senhor. Eu também não te condeno. Eu não vim para condenar. Eu vim para salvar. Agora eu vou te dar um conselho. Vai em paz e não peques mais. Jesus era o único que podia apedrejá-lo, irmão. Porque a Bíblia diz que ele foi fiel até a morte de cruz. Nunca pecou, nem desobedeceu, nem foi impuro. Era o único que tinha o poder de apedrejar a mulher e não o fez. Porque se fosse um de nós, Senhor, não deixa eu tancar no paralelepípedo no meio da testa. Eu nunca errei, eu nunca pequei, eu sou santo. Eu disse que quem não tiver pecado, ele era o único que não tinha pecado. E mesmo assim, não apedrejou, simplesmente disse: vai em paz. Aleluia. E não peques mais. Quando colocaram o paralítico diante de Jesus, descendo pelo telhado, Jesus olhou para ele e disse: filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Quem sabe alguém ali mais curioso poderia ter chegado perto do Senhor e dizer assim: Senhor, qual é o pecado dele? Não interessa. Eu não vim para revelar o pecado de ninguém. Eu não vim para tirar a roupa de ninguém, deixar ninguém envergonhado, deixar ninguém constrangido. Eu vim para perdoar os pecados. Não importa para ninguém qual foi o pecado dele. Os teus pecados te são perdoados. Aleluia! Quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, primeiro ele mandou os discípulos irem para a cidade comprar pão. Aí a mulher chegou para buscar água. Como ele não tinha caneco, nem balde, ele disse: mulher, tira água para mim e dá-me de beber. Ela disse: como tu, judeu, pede de beber água a mim, que sou mulher samaritana? Tu não sabe que os judeus não falam, são intrigados, são de mal dos samaritanos? Foi isso que ela disse. Aí ele olha para ela e disse: mulher, se tu conhecesse o dom de Deus e soubesse quem é que te diz dai-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Jesus estava dando a senha para aquela mulher. Jesus estava passando o código para aquela mulher. Olha, mulher, se tu conhecesse o dom de Deus e quem é que te diz dai-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Jesus estava passando o código, a senha. Se você me pedir água viva, mulher, eu te dou água viva. Mas você não está conhecendo o dom de Deus e nem está conhecendo quem está te pedindo de beber. Mas quando você passar a conhecer o dom de Deus e conhecer quem é que está te pedindo água, eu vou te dar água viva. Louvado seja Deus. Porque, mulher, aquele que bebe dessa água amanhã ou daqui a 2 horas, 3 horas, vai voltar a ter sede. Agora aquele que beber da água que eu lhe der, mulher,
nunca mais terá sede. Se tu, mulher, conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva, uma água com a qual nunca mais você teria sede. Aí ela pegou a senha, ela pegou o código na hora, aí olhou para o Senhor e disse: o Senhor, me dá aí dessa água, dai-me desta água. Ela pegou a senha, meu irmão. Ela não perdeu tempo não, porque tem hora que Jesus está falando no culto, está se revelando, está passando a senha e o código para você, e você fica meio voando, meio aéreo, meio à toa, meio desligado. Ela não. Quando Jesus Cristo, se tu me pediste, se tu conhecesse, soubesse que eu sou, tu pediria e eu te daria água viva. Então, Senhor, me dá dessa água. Senhor, eu quero dessa água. Eu não quero, Senhor, ter que voltar aqui para buscar mais. Me dá desta água. Aí ele diz: vai buscar o teu marido. Aí ela se constrangeu. Ela ficou sem graça. Por que ela ficou sem graça, pastor? Na sequência ela diz assim: eu não tenho marido. Aí Jesus Cristo confirmou com ela a palavra: é verdade, disseste bem, porque tu já tiveste 5, e o que tu tens agora não é teu marido. Veja, eu estou dizendo que nós não podemos julgar, a exemplo de Jesus, que não veio para julgar. Jesus chegou lá no poço: sua miserável, tome jeito, sua destrambelhada. Que a minha mãe usava essa palavra, destrambelhada. Vocês estão usando essa palavra? Destrambelhada. Sua destrambelhada, sua descontrolada, não pode ver um homem, fica tomando o marido dos outros ou das outras. Você vai queimar no fogo do inferno, você infeliz. Você não sabe quantos casamentos você destruiu, quantas famílias você destruiu. Você é sapeca mesmo, estou sabendo aí, viu? Não, Jesus Cristo não falou nada disso com ela, irmãos. Foi educado durante 45 minutos de conversa. Falou com educação, falou com graça, falou com entendimento. Aleluia. Só que quando ele diz: vai chamar o teu marido, e ela diz que não tem, se é verdade, já tivesse 5 e o que tem agora não é teu. Aí ele disse: vejo que tu és profeta. O que é que eu entendo aqui? Que na simplicidade da palavra de Jesus, ela reconheceu que Jesus era profeta. Ela reconheceu a autoridade de Jesus. Ela reconheceu a grandeza de Jesus. Sem Jesus fazer nada esparrafatoso, sem fazer nenhum auê, nenhum oba-oba, simplesmente pregando com educação, com calma, revelando a palavra com carinho, até que chegou o momento que ela disse: vejo que tu és profeta, vejo que tu és homem de Deus. Por quê? Porque ele não chegou julgando, pré-julgando, apontando, falando. Ele chegou conversando, com sabedoria e com entendimento, pedindo água, até que chegou o momento dele entrar com uma palavra e revelar a vida dela. Aí ela olhou: vejo que tu és profeta. Lembra de Eliseu, que passava lá em Sunem, e a mulher de Sunem, que era rica, era importante, olhou e viu que todo ele passava, chamou o marido e disse assim: vejo que esse que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Aleluia. Porque, querido e querida, as pessoas vão nos reconhecer como homens de Deus, mulher de Deus, não é porque nós vamos apontar ou julgar, é o nosso comportamento, o nosso jeito de andar, o nosso jeito de tratar, o nosso jeito de seguir, o nosso jeito de prosseguir. Alguém vai olhar para o nosso comportamento com equilíbrio, com entendimento, com graça, com presença de Deus, e vai dizer: aquilo ali é um homem de Deus, aquela ali é uma mulher de Deus, aquela igreja é a igreja de Deus, aquele povo é um povo de Deus. Quando eu entro lá eu sinto paz, quando eu entro lá eu sou bem recebido, quando eu entro lá eles me abraçam, quando eu entro lá ele tem uma palavra, quando eu entro lá eu sinto a presença, quando eu entro lá Deus opera, quando eu entro lá eu sinto a unção, a Shekinah e o bálsamo dos céus. Por quê, queridos? Porque nós, a igreja, não estamos aqui para julgar, estamos para abraçar, estender as mãos e ajudar quem está caído a se levantar, se pôr de pé, e a gente caminhar na presença de Deus. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa ficar no seu coração e que você não assuma
minha irmã, meu irmão, posição de juiz. Aleluia. Não estamos nessa posição, nem mesmo de advogado. A Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado, está lá em João 2. Se pecardes, temos um advogado para nos defender, para lutar as nossas causas e para nos dar vitória. Não censure, não aponte e não julgue ninguém. Se vê alguém falhando, errando, pecando, caindo e tombando, vá até ele, vá até ela, aconselhe, oriente, ajude, estenda a mão. Porque o dia do julgamento ainda vai chegar. Aqui é o dia da oportunidade, da chance, do perdão, da reconciliação e da salvação. Amém? Fique de pé em nome do Senhor.